último vídeo, nós vimos o que são os instrumentos e os ativos financeiros. Vimos que os instrumentos eles tratam de natureza jurídica, de benefícios de planejamento fiscal, planejamento sucessório, e eles protegem os ativos. Né? E quem são os ativos protegidos, então, por esses instrumentos? São o seu caixa, o dinheiro, naquela conta de investimento, ações que você possua, sejam ações de empresas brasileiras ou de empresas internacionais, eventualmente fundos imobiliários, títulos de dívida, por exemplo, emitidos lá fora, são os chamados bonds. Então, tudo isso são ativos financeiros que estão protegidos por esse instrumento que você possui. Você viu também que para investir no exterior, a melhor forma de se fazer isso não é na pessoa física, que, portanto, você precisa de um instrumento que traga uma cobertura de proteção para esses investimentos que você possui. E essa cobertura, muitas vezes, ela está falando com tratamento de riscos fiscais e riscos sucessórios. Grandes benefícios que o instrumento traz. Mostramos um exemplo de um instrumento que é uma offshore. E o que seria uma offshore? É uma PJ, uma pessoa jurídica, constituída no exterior, né? E o nome já fala um pouco sobre isso, né? Offshore, fora da costa, ou seja, uma empresa constituída fora do país da sua residência fiscal. Então, por isso o nome offshore. E esse é um instrumento por si só, é uma empresa, uma pessoa jurídica, onde você poderia alocar esses investimentos, esses ativos financeiros ali dentro. E teria, obviamente, esses benefícios associados ao instrumento, como nós falamos, né? Benefício fiscal e sucessório como os principais deles. Nós vamos falar um pouquinho mais em detalhe dessa estrutura em comparação com outros. Nesse momento você pode pensar que é algo complexo e caro, mas não, isso é um paradigma, porque de fato é algo muito simples de se fazer investimento de uma forma certa, com estrutura no exterior, e que o custo é extremamente acessível. O que você precisa, na realidade, é de um mínimo de conhecimento para isso, pessoas especializadas e, acima de tudo, pessoas confiáveis, para que você possa caminhar junto na estruturação desses instrumentos. O intuito desse vídeo é trazer um mínimo de conhecimento para que você possa começar a se ambientar com essas maneiras de se investir e passar a fazer realmente investimentos no exterior da forma certa. Então, de forma resumida e mais comparativa, eu trouxe aqui essa tabela, que vou colocar aqui na tela para vocês verem, que ela mostra essas formas de se investir no exterior, né, e faz uma comparação entre os principais itens que são fundamentais, né, porque você quer ter uma estrutura dessa de investimento. Então, a primeira forma de se fazer, né, e como eu já adiantei, não é a forma mais adequada, é na pessoa física. Então você faz investimento na pessoa física, no exterior, abre uma conta numa corretora, sem constituir nenhum instrumento. Existe um custo para isso, geralmente é um custo baixo, de fato. Você tem, então, formas de agregar ativos financeiros nessa sua conta de investimento, mas, de certa forma, é uma baixa flexibilidade que você possui. Você não consegue acessar, muitas vezes, ativos financeiros que conseguiria numa conta através de uma pessoa jurídica, né? Então, comparativamente, a flexibilidade de investimentos é baixa. Você precisa, pelo ponto de vista fiscal, recolher imposto de renda, né, que é o DARF. É algo que você precisa acompanhar mensalmente e, tendo ganho, né, lucro nos seus investimentos, você precisa recolher o DARF, emitir essa guia, pagar esse imposto. É algo que você precisa fazer, operacionalizar isso, né? Isso não vai acontecer de forma automática, por exemplo, como acontece no Brasil, em fundos, alguns fundos, você tem lá o famoso come cotas, 2 vezes ao ano, que o governo pega um pedacinho das suas cotas a título de imposto de renda. Isso é de forma automática, né? Isso não acontece nesses investimentos no exterior, você precisa recolher esse DARF. Então é algo trabalhoso, né? Percebe que é algo que gera uma operação para você mensalmente. Outra coisa que é muito crítica para mim, talvez uma das mais críticas, é que existe um imposto de transmissão, né, que é o ITCMD, quando há a sucessão. Então, quando você morrer, esses investimentos na pessoa física do exterior vão recair sobre ele um imposto de transmissão do Brasil e, acima de um determinado valor, também do local onde você está investindo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você pode chegar a ter que pagar um imposto de transmissão
acima de 40% do que você possui lá investido, imagina. Além disso, quase metade do tudo que você tem investido vai para pagamento de imposto de transmissão lá nos Estados Unidos e além do que você paga no Brasil, né? Fora a questão do inventário, que fica para os herdeiros terem que resolver essa questão do inventário em outro local, né? Então isso é complexo pelo ponto de vista da sucessão e muito custoso, né? Esse é o grande problema. Por outro lado, você vê que você pode expandir essa forma de investir no exterior pensando na pessoa jurídica, né? Você passa a ter uma estrutura de pessoa jurídica para se fazer esses investimentos e você tem algumas maneiras de se fazer isso. A primeira delas, talvez a mais conhecida, é a constituição de uma offshore, como foi o exemplo que a gente viu no vídeo anterior. Numa offshore, logicamente, você possui um custo associado para constituir essa empresa. Por outro lado, né, a parte de flexibilidade de investimentos é muito superior ao que você teria na pessoa física. Você consegue acessar mais ativos financeiros com características diferenciadas que na pessoa física você não conseguiria. Por isso é alta essa flexibilidade de investimentos aqui. E para mim, talvez esse item seja o mais importante da estrutura jurídica, que você consegue diferir o imposto de renda. Isso significa dizer que você só paga o imposto de renda no resgate. Enquanto seus ativos continuam investidos, tendo lucro ou não, você fazendo venda dos ativos, agregando esse lucro para dentro da sua conta de investimento e aí comprando novos ativos, fazendo crescer esse patrimônio, todo esse crescimento não recai imposto de renda, ele vai sendo diferido. Então imagina esse dinheiro se mantendo ali dentro, gerando juros compostos ao longo do tempo. No longo prazo, isso faz uma diferença tremenda. Bom, essa é a primeira grande característica de uma estrutura offshore. Outra maneira que vocês estão vendo aqui é a constituição de um trust, que é muito similar, o trust é muito similar a uma offshore, só que possui características um pouco mais, vamos dizer, flexíveis, né, para você utilizar como benefício. Por isso é uma estrutura talvez um pouco mais cara, talvez não, ela é uma estrutura um pouco mais cara, mas que aí requer um patrimônio que justifique, né, uma estrutura dessa. Também tem alta flexibilidade de investimentos, também difere imposto de renda. Há a questão do ITCMD ainda, por não ser uma questão definida na nossa Constituição. No entanto, o grande benefício de um trust, de fato, é o planejamento sucessório, onde você tem uma tremenda, vamos dizer, flexibilidade para definir a distribuição desses ativos entre os herdeiros. Agora, a última coluna aqui de uma PJ, talvez, eu vou dizer que é a mais democrática, é acessível e que realmente todas as pessoas que investem na pessoa física hoje no exterior ou que querem investir no exterior deveriam pensar nessa estrutura, que é a estrutura do Unit Linked. Nessa estrutura você tem um custo muito acessível, praticamente similar ao que você teria numa pessoa investir na pessoa física, muito similar, mas você tem um grande benefício aqui de flexibilidade de investimentos. Você realmente pode acessar ativos como se tivesse numa pessoa jurídica única, como se tivesse numa offshore ou num trust. A diferença é que aqui na estrutura do Unit Linked, você na pessoa física fez um investimento embaixo de uma conta de investimentos numa seguradora. É isso que caracteriza o Unit Linked, uma conta de investimentos embaixo de uma seguradora, é uma estrutura de pessoa jurídica, então, portanto, você traz esses benefícios de pessoa jurídica, assim como se estivesse numa offshore, tem, portanto, diferimento do imposto de renda da mesma maneira, e o mais vantajoso dessa estrutura, que além de ser mais simples, mais fácil, de menor custo do que uma PJ única, né, uma offshore ou um trust, ela traz essa questão resolvida do imposto de transmissão. Porque aqui, como você está embaixo de uma seguradora, quando há sucessão, quando morrer, todo esse valor investido ele é revertido na forma de seguro de vida para o beneficiário. E seguro de vida não é tributado no Brasil, então você sai completamente dessa discussão do imposto de transmissão, o que não existe numa offshore, né, numa estrutura jurídica convencional. Esse é o grande benefício que eu trago aqui como um diferencial da estrutura do Unit Linked. Bom, e o pagamento, né, sobre o processo sucessório em si,
ele é muito rápido, assim como seria na estrutura jurídica convencional, porque está definido já a transmissão desses ativos. Em termos de indicação dos beneficiários, há também uma vantagem tremenda em que você pode definir, né, e aí inclusive dizer o quanto que cada um dos beneficiários vão receber, sem necessariamente estar amarrado a uma determinação jurídica, né, do Brasil, por exemplo, né? Então, você pode equilibrar, inclusive, né, fazer um balanceamento de herança através de um instrumento como esse. Você tem um investimento definido e aloca da forma como quiser entre os beneficiários. Então, essa tabela é bem interessante porque realmente ela mostra a comparação dentre todos esses instrumentos. Então, nesse vídeo, você aprendeu sobre as principais estruturas para se investir no exterior e constatou que uma das formas mais eficientes de se investir no exterior é através da estrutura do Unit Linked, que é uma conta de investimentos embaixo de uma seguradora. E aí você sai completamente dos riscos associados ao investimento na pessoa física, que são riscos fiscais e riscos sucessórios principalmente. Viu, portanto, que qualquer pessoa pode investir nesse instrumento do Unit Linked que tenha alguma reserva no Brasil e que tenha uma capacidade de fazer investimentos de forma recorrente, que tenha uma vontade já ou que já faça investimentos com um horizonte de longo prazo para constituir um patrimônio. E esse longo prazo, obviamente, vai ser muito beneficiado através desses mecanismos de planejamento fiscal, por exemplo, como o diferimento do imposto de renda que nós falamos, e numa eventualidade, né, de uma morte prematura, também os beneficiários vão trazer todos esses recursos sem precisar passar por inventário e também os custos associados a isso. Então, é um instrumento extremamente inteligente para agregar ao patrimônio da família. Espero que esse vídeo tenha contribuído um pouco com esse conhecimento mínimo necessário para que você possa caminhar na estruturação dos seus investimentos no exterior. Um grande abraço.